Bom dia, turma. Observe a imagem na tela. As imagens falam muito e quem está no centro da imagem chama o protagonismo para si. E quem é esse personagem que está no centro? É o Getúlio Vargas, talvez a figura mais polêmica da história do Brasil. Para uns foi o pai dos trabalhadores, para outros um ditador cruel a serviço das elites. Enfim, Getúlio Vargas provocou e continua provocando discussões apaixonadas. Os historiadores, eles dividem a Era Vargas em 3 períodos ou 3 fases. A primeira, o governo provisório, que começa em 1930 a 1934. A segunda fase, o governo constitucional, de 1934 a 1937. E a terceira fase, o Estado Novo, 1937 a 1945. Nós vamos falar hoje a respeito do governo provisório, a primeira fase, que é de 1930 a 1934. Governo provisório, como o próprio nome indica, seria por algum tempo, não é um momento de transição, em seguida teria eleições. No entanto, não foi o que ocorreu. Vargas, ele permaneceu no poder 15 anos. E que medidas foram tomadas no governo provisório? Uma das medidas, assim que Vargas assumiu o poder, ele procurou fortalecer o Estado brasileiro e a si próprio. A gente nota que Vargas era centralizador, visando, ele vai afastar os governadores estaduais, visando o quê? Enfraquecer as oligarquias estaduais. E em seu lugar ele vai nomear os interventores. Geralmente esses interventores, eles eram os tenentes, né, que lutaram no movimento de 30, pessoas de sua confiança. Na prática, não, eles ficariam como governadores. No entanto, ao impor interventores aos estados, Getúlio desagradou as elites estaduais, principalmente a paulista. Por exemplo, a elite reagiu à nomeação do tenente João Alberto e faz uma oposição ferrenha a Vargas. Vargas, pressionado, ele nomeou o paulista Pedro de Toledo para o cargo. Apesar disso, os paulistas continuaram fazendo oposição a Vargas. 23 de maio de 1932, aconteceu no centro da cidade de São Paulo uma manifestação contra o governo Vargas. As forças leais ao governo reagiram, matando 4 estudantes. Mário Martins Almeida, Euclides Miragaia, Drauzio Marcondes, Antônio Camargo de Andrade. A violência contra os manifestantes aumentou o apoio da classe média paulista à causa constitucionalista contra o governo. Então, São Paulo estava exigindo, né, uma nova Constituição. E os sobrenomes dos estudantes mortos, eles foram imortalizados. Como o movimento paulista ficou conhecido como MMDC, que seria, não as iniciais dos nomes dos estudantes. E em 9 de julho de 1932, os paulistas liderados pelo general Isidoro Dias Lopes e o civil Pedro de Toledo pegaram em armas contra o governo federal no episódio conhecido como Revolução Constitucionalista. Por que Revolução Constitucionalista? Porque era a favor de uma nova Constituição. Em São Paulo, o movimento ficou conhecido como Revolução Constitucionalista, em outros estados brasileiros como Guerra Paulista. Quem é que vai engajar neste movimento? Boa parte dos jovens de classe média alistou-se para lutar no exército constitucionalista, os industriais paulistas e
Além disso, o que é que a gente vai notar? Para financiar a luta, os paulistas lançaram a campanha Ouro para o Bem de São Paulo, para arrecadar fundos para a causa. E na guerra contra as tropas federais, foram apoiados apenas. Quais foram os estados que vão apoiar São Paulo? 3 estados, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que prometem apoio, e Mato Grosso. Na hora do vamos ver, Rio Grande do Sul e Minas não contribuíram. Quer dizer, não deram este apoio, apenas o estado de Mato Grosso. O que é que a gente nota? Que o governo federal ele vai estar com toda a força, com mais navios, mais soldados, especialmente soldados vindos do norte, maior poder de fogo. E o movimento ele é sufocado. 3 meses o movimento paulista é sufocado. E embora derrotados militarmente, os paulistas se consideram moralmente vitoriosos. Por que eles consideram moralmente vitoriosos os paulistas? Por que eles consideraram? Pois o governo convocou uma Assembleia Constituinte, que seria para a elaboração da nova Constituição que eles tanto desejavam, em 16 de julho de 1934. Foi votada e aprovada a 3ª Constituição do Brasil. E nós vamos conhecer as principais mudanças introduzidas pela Constituição de 1934. Foi uma Constituição com pontos interessantes. Um dos pontos da Constituição, o voto secreto, o que dificultava a prática da corrupção eleitoral, tão comum nas décadas anteriores. O voto feminino, ganhando direito de voto, as mulheres passaram a ter importância cada vez maior na política. A criação da justiça eleitoral, que o objetivo era zelar pelas eleições. O ensino primário, de frequência obrigatória. A nacionalização progressiva de minas, jazidas, minerais e quedas d'água, julgadas essenciais ao país, a criação da justiça de trabalho, direitos trabalhistas, que foram reconhecidos direitos como jornadas de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado, indenização por dispensa sem justa causa, proteção ao trabalho do menor, da mulher, férias anuais remuneradas, estabilidade à gestante. São alguns dos pontos dos direitos trabalhistas, que era uma luta já dos operários, desde a República Oligárquica. Lembra da grande greve de 1917, que os operários já lutavam, e greve naquela época era questão de polícia. E aqui nós terminamos com a primeira fase do governo Vargas, ok? O que é que vocês vão assistir ao vídeo cuidadosamente. Este material de apoio está no livro didático de vocês, a Era Vargas. É a primeira fase. E vocês podem, para aprofundar mais um assunto, fazer uma pesquisa no Brasil Escola, UOL Educação. Conhecimento é muito bom, galera. E conhecimento a gente leva, Ninguém tira da gente o conhecimento, certo? Abraços, saudades. E a tarefa, vocês vão estar fazendo um mapa mental da primeira fase do governo Vargas, ok? Bons estudos.